Alguma vez você já ouviu falar em útero invertido? Será que isso é uma malformação? Será que isso traz algum sintoma ou atrapalha a mulher a tentar engravidar? O útero invertido nada mais é que uma alteração no posicionamento do útero em relação aos outros órgãos da pelve. Difícil, né? Calma que eu vou mostrar melhor para vocês aqui nessa maquete. Essa maquete é uma mulher cortada pela lateral, como se ela estivesse deitada, no sentido longitudinal. Na pelve, nós observamos que a bexiga é o órgão que fica mais anterior. Logo atrás da bexiga nós temos o útero e atrás do útero nós temos o reto. Quando nós temos um útero normal, a curvatura do útero é no sentido da bexiga, para a frente, né? Por isso a gente chama ele de antiverso fletido ou antevertido. E quando ele está curvado para trás, nós chamamos ele de retrovertido, ou popularmente conhecido como útero invertido. Entendeu? Então isso não quer dizer que seu útero seja de ponta cabeça, que seja um útero em outra posição. É só a curvatura do útero que é virada para trás. E por que será que isso acontece na mulher? Tem mulheres que isso vai ser desde o desenvolvimento puberal, desde lá do período primeira menstruação, pré-menarca que a gente fala. E antes dessa primeira menstruação, o amadurecimento dos órgãos, o crescimento do úterozinho vai fazendo com que ele vai se curvando para trás e fique nessa posição de uma forma fixa, sem trazer nenhum sintoma, nada prejudicial para essa menina, e ela vai descobrir ao acaso mais lá na frente durante algum exame ginecológico. Mas também tem mulheres que isso acontece ao longo da vida. Então, normalmente ela tinha o útero curvadinho para frente, e por algum outro motivo isso aconteceu de inverter. Pode ser por uma coisa temporária, como um crescimento de uma massa, uma bexiga muito cheia, alguma coisa que empurra esse útero para trás na pelve. E isso então é uma alteração temporária. Naquele momento que essa mulher era examinada, a gente nota que o útero está curvado para trás, está invertido ou retrovertido, mas ele vai voltar à formação normal assim que aquela compressão, aquela massa, aquilo que empurrava o útero se resolver. Mas também tem algumas alterações que vão tornar isso mais fixo, por mais tempo, mais crônico, que são as aderências e causadas por procedimentos cirúrgicos, né, repetidos que essa mulher pode passar, ou também por endometriose. O que isso acontece? Acontece algumas aderências aqui na parede posterior da cavidade abdominal ou do intestino, fazendo com que esse útero se curve para trás e grudando por essas aderências. Então isso fica um útero curvado para trás, retrovertido e fixo. Isso sim pode estar então relacionado a alguma doença e aí precisa de um tratamento específico, normalmente cirúrgico, para que isso se resolva. Muitas vezes isso é um achado. A mulher vai ao ginecologista, passa por um exame de toque vaginal ou vai fazer um ultrassom e observa que esse útero está assim, mas ela não sente nada. Outras mulheres vão sentir desconforto, por exemplo, na relação sexual, dizendo que a penetração do pênis mais profunda causa cólica, causa desconforto. Por que isso pode acontecer? Porque o pênis penetra aqui na parte posterior da vagina e toca o útero, mobilizando esse colo. Mas isso está muito mais relacionado a quando tem aderências, porque daí esse útero, quando está na relação sexual, em vez de ele se mobilizar, se mexer dentro da pelve, ele não se mexe, porque ele está grudado por essas aderências. E isso vai fazer com que a mulher tenha mais desconforto, pela falta de mobilidade do útero naquele momento da relação sexual e das movimentações dos órgãos da pelve. E aí precisa de um tratamento sim. Fora isso, não tem outros sintomas que a gente possa relacionar a esse posicionamento uterino. E se a gente pensar na fertilidade, será que isso atrapalha a fertilidade na mulher? Vai prejudicar a gravidez? Isso é uma pergunta frequente das pacientes que têm esse diagnóstico, por exemplo, às vezes no ultrassom ao acaso. Isso não atrapalha a gravidez desde que isso não esteja relacionado a outra doença. Como eu falei, às vezes tem uma aderência, uma endometriose, que pode estar relacionado a essa mudança da curvatura para trás do útero. E se tem essa doença associada, aí sim essa mulher pode ter uma alteração na fertilidade, uma dificuldade de conseguir engravidar. Não é que ela vai ficar estéril, mas ela pode ter sim uma dificuldade que precisa ser tratada. Por isso é importante que a gente conheça toda a anatomia, todo o posicionamento dos órgãos pélvicos e conheça o nosso corpo também por dentro. Se você achou interessante esse vídeo, de saber como acontece o corpo da mulher por dentro e como esses órgãos podem se posicionar, comenta aqui embaixo, fala pra mim que você gostou desse vídeo e chama suas amigas para ver também. Possivelmente você já ouviu alguma amiga dizendo que tinha esse útero invertido ou você já teve esse diagnóstico. Interessante, não é?